Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, faço-vos recordar o evangelho que vos anunciei, que também recebestes e no qual permaneceis firmes. Por meio dele também sois salvos, se o conservais tal como vô-lo anunciei, a menos que tenhais crido em vão. Pois, antes de tudo, transmiti-vos aquilo que eu mesmo recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo. Muitos deles ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e, em seguida, a todos os apóstolos. E, por último de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou, e a sua graça em mim não foi estéril. Antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, porém, a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã é também a vossa fé. E seríamos encontrados como falsas testemunhas de Deus, pois teríamos testemunhado contra Deus, afirmando que ele ressuscitou Cristo, a quem não teria ressuscitado, se de fato os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Ainda permaneceis em vossos pecados. Assim também aqueles que adormeceram em Cristo estariam perdidos. Se é apenas para esta vida que colocamos nossa esperança em Cristo, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, sendo as primícias dos que adormeceram. Pois assim como por um homem veio a morte, por um homem veio também a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, na sua própria ordem. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que pertencem a Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, após destruir todo o principado, toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Deus tudo submeteu debaixo de seus pés. E quando se diz que tudo lhe foi submetido, é evidente que se exclui aquele que lhe submeteu todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. De outro modo, que farão aqueles que se fazem batizar pelos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então se batizam por eles? E por que também nós nos expomos ao perigo a toda hora? Todos os dias eu morro, digo com a glória que tenho em vós, irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se, falando humanamente, combati contra feras em Éfeso, que proveito tive? Se os mortos não ressuscitam, então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos deixeis enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Despertai para a justiça e não piqueis, pois alguns vivem na ignorância de Deus. Digo isso para vossa vergonha. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E com que corpo virão? Insensato! Aquilo que semeias não ganha vida, se primeiro não morrer. E o que semeias não é o corpo que há de ser, mas apenas um grão nu, por exemplo, de trigo ou de alguma outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo como quis, e a cada uma das sementes o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a claridade do sol,
outra a claridade da lua, outra a claridade das estrelas, e uma estrela difere da outra em claridade. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na humilhação, ressuscita na glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita na força. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se existe corpo animal, também existe corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Mas não vem primeiro o que é espiritual. Primeiro vem o que é animal, e depois o que é espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo homem vem do céu. Como é o homem terreno, assim são também os terrenos. E como é o celestial, assim serão também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Isto vos digo, irmãos: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Eis que vos revelo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi absorvida pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, permanecei firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Comentário patrístico. A ressurreição de Cristo e a esperança dos fiéis, segundo São João Crisóstomo, homilias sobre a primeira carta aos Coríntios, homilias 3. O fundamento da fé cristã, Cristo verdadeiramente ressuscitou. Comentando a afirmação de São Paulo de que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, São João Crisóstomo explica que o apóstolo recorda aos coríntios aquilo que constitui o núcleo do Evangelho. Ele observa que Paulo não apresenta uma opinião pessoal, mas uma tradição recebida. Open quote. O apóstolo não diz eu inventei ou descobri, mas eu vos transmiti o que também recebi. Assim mostra que esta doutrina não é humana, mas uma tradição apostólica recebida desde o princípio. Close quote. Crisóstomo explica que a fé cristã não se apoia apenas em palavras, mas em testemunhos concretos da ressurreição. Pedro, os 12, mais de 500 irmãos, Tiago e os demais apóstolos. Segundo ele, open quote, Paulo apresenta muitas testemunhas para que ninguém pense tratar-se de uma visão ou imaginação. A ressurreição foi confirmada por muitos que viram o Senhor. Close quote. 2. Se Cristo não ressuscitou, a fé perde todo o sentido. São João Crisóstomo destaca a força lógica do argumento de São Paulo. O apóstolo mostra que negar a ressurreição dos mortos destrói todo o edifício da fé cristã. O santo comenta, open quote, vede como o apóstolo conduz o raciocínio passo a passo. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, a fé é vã e os pecados permanecem. Close quote. Crisóstomo explica que Paulo quer mostrar que a ressurreição é inseparável da redenção. Sem ela, a cruz não teria vitória. Os apóstolos seriam falsas testemunhas. A esperança cristã seria ilusória. Por isso o apóstolo proclama com força, open quote, agora, porém, Cristo ressuscitou dos mortos. Close quote. 3. Cristo como o novo Adão. Comentando o paralelo entre Adão e Cristo, São João Crisóstomo ensina que São Paulo apresenta Cristo como o novo princípio da humanidade. Assim como a morte entrou no mundo por um homem, também por um homem veio a vida. O santo explica, open quote, Adão foi a raiz da morte para todos os que nasceram dele. Cristo, porém, tornou-se a raiz da vida para todos os que renascem nele. Close quote. Aqui aparece uma das grandes doutrinas da igreja primitiva.
Adão transmite a morte, Cristo transmite a vida. E esta vida não é apenas espiritual, mas corporal, pois inclui a ressurreição do corpo. Ao 4, o mistério do corpo ressuscitado. Ao comentar a comparação da semente lançada na terra, São João Crisóstomo oferece uma das explicações mais belas da ressurreição. Ele escreve, open quote, assim como o grão não permanece como foi semeado, mas se transforma em algo mais glorioso, assim também o corpo ressuscitará não como agora, mas transformado, close quote. Segundo ele, o corpo ressuscitado será incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual. Mas não será outro corpo. Será o mesmo corpo transformado pela graça de Deus. Crisóstomo insiste, open quote, não é outro corpo que ressuscita, mas este mesmo corpo que foi semeado na terra, close quote. Esta afirmação foi fundamental na tradição cristã contra erros que negavam a ressurreição física. 5. A derrota definitiva da morte. Ao comentar as palavras open quote, a morte foi absorvida pela vitória, close quote. São João Crisóstomo explica que a ressurreição de Cristo destruiu o poder da morte. Ele diz, open quote, antes da cruz a morte era terrível, depois da cruz tornou-se desprezível, close quote. Para os cristãos, a morte não é mais um fim absoluto, mas uma passagem para a vida eterna. Por isso Paulo exclama, open quote, onde está, ó morte, a tua vitória, close quote. Segundo Crisóstomo, o apóstolo fala como quem contempla um inimigo já vencido. 6. Exortação final, perseverar na obra do Senhor. No último versículo do capítulo, São João Crisóstomo destaca o tom pastoral de São Paulo. Depois de explicar o grande mistério da ressurreição, o apóstolo conclui com um chamado à perseverança. O santo comenta, open quote, Paulo não fala da ressurreição apenas para ensinar um dogma, mas para fortalecer os fiéis na luta espiritual, close quote. Assim ele encoraja os cristãos a permanecer, firmes, inabaláveis, abundantes nas obras do Senhor, pois todo esforço feito por amor a Cristo não será em vão. Síntese patrística. Segundo São João Crisóstomo, este capítulo de São Paulo ensina 3 verdades centrais da fé cristã. Cristo ressuscitou verdadeiramente, confirmado por numerosas testemunhas. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição futura dos fiéis. A morte foi vencida e os cristãos são chamados a viver na esperança da glória futura. Assim, para os padres da Igreja, 1 Coríntios 15 é o grande tratado apostólico sobre a ressurreição, fundamento da esperança cristã e da vida eterna. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As 3 Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.